Você está acompanhando o programa Conexão neste horário aqui na TV Metrópole. E neste bloco eu trago um assunto super importante e diz respeito aos cuidados com a sua saúde e a saúde das pessoas que você também gosta, né? Eu estou aqui com o doutor Hernando Souza, ele que é médico pneumologista, e vamos falar um pouquinho sobre um dos problemas que vem crescendo nos últimos anos, que era para estar diminuindo, que já houve uma época que estava diminuindo e agora está crescendo. Quem vai falar sobre isso é ele, doutor Hernando Souza, médico pneumologista. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aqui para todos os telespectadores. E, bom, esse é um problema que vem crescendo de 23, 24 para cá, que é o retorno do aumento do tabagismo. O tabagismo ele vem crescendo, ele vinha em queda, aliás, desde 2007 no Brasil, mas nós voltamos a ter esse aumento a partir de 2023. E isso implica em diversas doenças respiratórias que os pacientes podem ter associadas ao tabagismo, desde enfisemas, infecções, que ele facilita também que o paciente tenha, até o famigerado e perigoso câncer de pulmão. E as pessoas que são viciadas no cigarro dizem que é muito difícil largar o fumo, largar o cigarro. E por conta desse vício, acontece da pessoa, às vezes, acabar tendo um câncer, tendo algum problema pulmonar. Mas aqui tem gente que consegue largar o cigarro e depois volta. Quer dizer, é cair novamente naquele problema que poderia ter deixado de acontecer. Mas a minha pergunta em relação a isso é que muitos fumantes, muitos pararam de fumar o cigarro e veio o tal do vape, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vape aí. Bom, primeiro de tudo, é importante salientar que o vape ele é proibido no Brasil. Não é permitido comércio no Brasil de vape. Embora isso no Brasil acaba que não impeça, mas as pessoas inclusive têm mecanismos de delivery de vape. Os jovens pedem em restaurantes, em baladas, e aí o vape chega para ele, da carga que ele quer, do jeito que ele quer. Lembro de uma paciente que eu atendi agora recente, jovem também, que usa vape, e quando eu fui calcular a carga tabágica dela, equivalente ao que ela usava, o dispositivo que ela comprava, ela usava mais ou menos 3 semanas. Bom, isso é muito ou isso é pouco? O que é que a gente pode ver sobre isso? Quando você calculou, comparando com cigarro, a gente chegou à conclusão que ela fumava o equivalente a 2 carteiras de cigarro por dia. Nossa, fumando mais. Então, acabar fumando mais. Então, se você para fazer a conta, quando você vai ver, você está fumando muito. Então, esse fumar muito que o vape propicia, que as pessoas não percebem, e não percebem porque o cheiro é bom, não percebem porque o gosto é bom, não percebem porque tem um hype ali, tem um desejo, tem um certo charme que conseguiram trazer de volta, a indústria do tabaco conseguiu trazer de volta esse charme, esse desejo pelo fumar, pelo hábito de fumar, ou pelo vício de fumar. E essa questão de parar de fumar, 80% dos tabagistas, todo ano, tentam, ou pelo menos pensam em parar. Mas somente 3% conseguem sem ajuda profissional. Assim como todo e qualquer vício, seja etilismo, seja drogas ilícitas, seja o cigarro e o tabagismo, todos eles a gente precisa orientar e medicar esses pacientes quando necessário, para que somente com acompanhamento a gente consiga reduzir as recaídas. Uma vez que você já fumou por um longo tempo, você sempre é uma pessoa propensa a voltar. Vários casos existem de pessoas que anos após pararem de fumar, retornam às vezes até fumando mais do que fumavam antes. Então a gente tem que estar sempre atento aos gatilhos associados a isso. Por isso que a terapia, e a gente fala que é o mais comum, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é onde a gente tem mais estudos relacionados a trabalhar isso, ajuda o paciente a entender quais gatilhos o levam a fumar, e assim ele vai conseguir trabalhar esses gatilhos quando eles surgirem em momentos mais à frente. Nem sempre significa que porque hoje eu parei de fumar e passei 2, 3 meses sem fumar, que eu nunca mais vou ter desejo. Pode ser que aqueles gatilhos que lhe faziam fumar naquele momento da sua vida eles tenham cessado, mas se aqueles gatilhos voltarem depois e você não tiver preparado psicologicamente para enfrentá-los, você vai acabar cedendo e voltando a fumar. Em relação à questão de parar ou não de fumar,
Quando a pessoa para de fumar, quanto tempo demora para o organismo começar a se desintoxicar? Excelente pergunta. E essa desintoxicação do organismo, ela acontece muitas vezes, já começa muitas vezes nas primeiras horas. Então, nas primeiras horas, você já começa a reduzir a quantidade de monóxido de carbono no sangue, você já começa a sentir um alívio respiratório. Com poucas semanas, você já está respirando melhor. Com meses, a sua saúde já melhora muito. E em torno de 10 anos, e aí realmente é um tempo bem mais prolongado, mas de 10 a 15 anos, o risco de você ter um câncer de pulmão associado ao tabagismo, ele fica praticamente igual a de uma pessoa que nunca fumou. Então quer dizer que se a pessoa quiser parar de fumar hoje, quiser parar de fumar agora, ainda dá tempo. Se ela não tiver algum tipo de comorbidade relacionada a isso, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Exato, sempre dá, porque o cigarro sempre vai piorando o que ele já causou. Então, mas eu já tenho um enfisema pulmonar. Mas se você parar de fumar, você vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida depois. Mas eu já tenho um câncer de pulmão. Ele se torna uma situação mais agressiva e mais desconfortável se você parar de fumar. Se você não parar de fumar, aliás. Se você parar, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Lembrando que o parar de fumar, ele envolve todo um processo para que a gente possa, com vários profissionais, ajudar cada um na sua área, educador físico, terapeuta, fisioterapeutas, médico e psicólogo, para que a gente possa juntar tudo e conseguir oferecer o melhor suporte para o paciente. Eu tenho um programa que eu trabalho no consultório, que eu chamo Vida Sem Cigarro, que sou eu, um educador físico, fisioterapeuta, uma psicóloga e também eu, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo e nutricionista, em que a gente orienta cada um na sua área o paciente para que ele possa ter o melhor resultado possível. A gente sabe que os primeiros 3 meses são um período mais difícil, depois dos primeiros 3 meses, os outros 3 meses é um período, completando 6, que o paciente começa a ficar mais independente do cigarro de fato e a chance de recair é bem menor, mas essa recaída ela vai diminuindo ao longo do tempo, mas ela sempre pode existir a partir de um gatilho. Por isso que o acompanhamento ele se torna extremamente necessário. Certo. E as pessoas que estão querendo parar de fumar, qual é o primeiro passo? Ela procura ajuda de alguém da área da saúde, ou já vai direto num médico para saber como é que está a situação? O que ela deve fazer? Bom, como é que a gente deve proceder nesses casos? No primeiro momento, a gente tem que fazer aquele check-up respiratório, ver como é que está a saúde do pulmão, ver como é que está toda a condição. E assim, o paciente ele chega com essa demanda, mas nem sempre ele está realmente pronto para parar de fumar naquele dia. Muitas vezes a gente faz o que nós chamamos de marcar o dia de parar de fumar. Uma data importante, o aniversário de um filho, de uma filha, o aniversário da esposa, o aniversário de casamento. Que data você acha que aquela data seria interessante? Essa data não pode ser muito longe. Vou marcar o dia daqui a 2 anos. Não, vamos marcar aqui dentro do primeiro mês. Mas a gente tem que avaliar como é que está a saúde como um todo, para a gente entender o que é que precisa ser feito também de suporte para o paciente. E, marcando esse dia, se o paciente realmente estiver em condição, porque eu preciso ter em outras áreas da vida dele um ambiente mais controlado. E assim, orientamos as medicações associadas, nós orientamos tratamentos de ansiedade, depressão que podem precisar ser feitos e também orientar todo o suporte multiprofissional necessário. Atividades físicas, por exemplo, atividades aeróbicas, elas ajudam bastante no processo da fissura, quando vem aquele desejo incontrolável de fumar. Então, a atividade física, ela ajuda. Então, se você tiver naquele momento ali aquela vontade de fumar, que a medicação sozinha não está segurando, buscar fazer uma atividade aeróbica, correr, caminhar, nadar, passear ao ar livre, isso pode aliviar bastante a fissura. Então, essas orientações elas são necessárias. Medidas como, por exemplo, de respiração, respirações profundas para diminuir a ansiedade, isso é extremamente relevante, que a fisioterapia ajuda bastante nisso. Alimentos que ajudam a controlar essa vontade também, suplementação associada a isso. A gente pode fazer isso. Hoje a gente consegue, por exemplo, com suplementos e algumas farmácias de manipulação, a gente coloca suplementos até no pirulito. E aí você consegue substituir aquele hábito de estar sempre segurando no cigarro, você coloca ali um suplemento naquele pirulito e que você evita que o paciente fique com aquela necessidade de estar segurando algo, de estar pegando em algo, de estar
oralizando algo. Então, o cigarro ele tem todos esses pontos que a gente precisa trabalhar. Não é simplesmente, quero parar de fumar, toma aqui o remédio, vai para casa e está resolvido. Não, precisa de um acompanhamento. Muitas vezes o paciente acha que, coloquei a medicação, estou me sentindo ótimo na primeira semana. É mais ou menos como a gente fica quando a gente vai para a academia a primeira semana. Você está extremamente motivado, você vai todos os dias, está ótimo, né? E aí, na segunda semana, já é mais ou menos. Na terceira, você está cansado, não vai. Depois, você não pisa mais lá. Depois tudo é uma desculpa para não ir. Exatamente. Então, estou cansado, não, vou fumar só um cigarrinho. Não, vou fumar aqui 2. E assim vai. E aí, você acaba retornando. Então, o paciente tem que confiar no profissional que ele escolheu para cuidar dele, para que ele possa, de fato, fazer todo o processo. Até porque, quando, por exemplo, nós usamos os adesivos de nicotina para reduzir a necessidade e a carga de cigarro, depois desses adesivos a gente vai baixando a dose. Né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai organizando. Tá bom? Então, quem a pessoa quiser parar de fumar e quiser procurar o profissional para isso, é um médico pneumologista, ele que vai passar... Médico pneumologista, porque tem o tratamento que a gente faz, medicamentoso, tem a identificação se o paciente está no momento adequado para isso, além do check-up respiratório, porque o paciente vai ter, ou pode ter, não necessariamente ele vai ter, condições de saúde respiratória que podem estar comprometidas por conta do tempo de cigarro prévio. E essa geração, essa nova geração, né, com o vape também, vem aumentando muito o número de pessoas que têm fumado, né, que vem fumando. E aí existem algumas coisas que podem acontecer por causa do cigarro, né? Inclusive, tem gente que acaba ficando com a pressão mais alta por causa do fumo, né? A questão respiratória também, mas tem muitas outras coisas que podem acontecer por causa do cigarro. Sim, o vape, primeiro de tudo, ele não é uma fumaça, ele é um vapor. O que é que significa isso? É um óleo vaporizado, e esse óleo vaporizado, ele vai se impregnar nos seus pulmões. Então, todo mundo deve ter em mente, na cabeça, aqueles animais, aqueles pássaros, quando tem aqueles derramamentos de petróleo no mar, e aquele pássaro fica ali todo coberto de petróleo, né? Pronto, imagine aquilo dentro do seu pulmão. Ali o pulmão todo coberto com um líquido que fica tapando os poros ali onde o oxigênio passaria. Isso faz que o paciente comece a ter dificuldade de respirar. Mesmo pacientes jovens, que no repouso a saturação está boa, quando ele vai fazer alguma atividade física, a saturação cai muito. O paciente tem uma saturação ali de 99, e aí quando ele vai fazer algum exercício, algum esforço, a saturação cai para 90, 89. O paciente que usa vape. Então o vape ele tem esse prejuízo maior. As pessoas que usam, elas relatam que no momento que vão fazer atividades físicas, elas geralmente ficam exaustas. Tá? Então o vape ele tem esse processo inflamatório mais intenso, uma carga de nicotina mais intensa. Além disso, o vape ele tem entrado cada vez mais precoce nas jovens. Então a gente está falando de jovens aí com 12, 13, 14 anos. E o que é que significa isso? Significa pessoas que não têm o cérebro ainda bem formado para decidir o que é melhor e o que é pior, e também não tem um pulmão bem formado, porque o pulmão ele se forma até aos 20, 25 anos, não tem um pulmão bem formado, e aí você já está causando alterações do pulmão. Dano, né? Um bem dano maior. Num tecido que ainda está em formação. Então, o que é que isso vai repercutir daqui a 30, 40, 50 anos? São coisas que a gente ainda não tem a resposta exata, mas a gente já consegue predizer. Já temos jovens, tá? E aqui eu cito o Instagram, porque ela divulga sobre isso, é o @puxavidalau. Ela, paciente, salvo engano, tem 27 anos e ela teve câncer de pulmão e usuária de vape. Então, essa paciente, ela trabalha contra o vape hoje, ela luta, ela posta nas suas redes sociais. Hoje a gente tem uma campanha bastante interessante de jovens aqui, que é, inclusive, não sei se todos são cearenses, mas eu sei que uma parte são, que é a da comunidade PUF, PUFF, né, que é o PUF do vape, né? E eles são uma comunidade também que eles se autodenominam a primeira comunidade anti-vape. São pessoas que já usaram, que sofreram efeitos do vape, que hoje querem contagiar os jovens para entenderem que não precisam do vape. A gente precisa de movimentos assim para que a gente possa lutar contra esse inimigo que tem entrado nas escolas, que tem entrado nas casas das pessoas. Você vai lá na gaveta do seu filho, pode ter lá um vape, às vezes você acha que é algo menos importante, desimportante, mas aquilo vai prejudicar muito a saúde dele. É isso aí. Eu conversei com o Dr. Hernando Souza, ele é médico pneumologista, e nós estamos aí aproveitando que está chegando a semana aí do combate, né,
ao fumo, né, ao cigarro, é a semana, o aumento o dia da pneumonia, não é isso? É o dia da pneumonia, dia 12 de novembro, e aí a gente já trouxe esse assunto muito importante, que o doutor Hernando explicou de uma forma muito clara, para que vocês possam entender, e para maiores informações, vocês viram que o Instagram dele está aí, eu tenho certeza que o senhor vai poder responder através do direct. Eu sempre estou atualizando as pessoas sobre o que temos de maiores novidades da pneumologia, as pessoas que têm condições respiratórias, não somente do cigarro, pneumonias, asma, DPOC, câncer de pulmão, saúde respiratória em geral, cuidados de saúde respiratória, poluição ambiental tem causado, contribuído para danos ao pulmão, e essa poluição que vem aumentando cada vez mais é algo que a gente não sabe ainda a que ponto vamos chegar. Fortaleza e sua região metropolitana aqui não é um local de extrema poluição, mas nós temos cidades no Brasil como São Paulo que são muito poluídas e aí, consequentemente, a gente sabe que São Paulo, por exemplo, respirar o ar de São Paulo num dia mais caótico, mais poluído, é como se você tivesse fumado 3, 4 cigarros num dia. Então, a poluição causa, sim, um dano relevante. Isso quer dizer, por exemplo, que as pessoas, quando estão fazendo caminhada na beira da pista, carro passando, fumaça, está correndo, está ganhando um cigarrinho ali de presente. Está fazendo mal. Está ganhando um cigarrinho ali de presente. Claro, às vezes é o que a pessoa tem disponível. Né? A gente também tem que levar esse balanço. É bom saber, mas né? a gente recomenda, por exemplo, dias secos, dias mais poluídos. E essa questão da poluição, por exemplo, eu sempre informo no meu Instagram a poluição do dia na cidade. Eu sempre coloco lá nos stories. Então, e a recomendação, será que esse dia é um bom dia para você fazer atividades ao ar livre? Será que esse dia é um dia bom para fazer atividades apenas dentro da academia, com ar-condicionado, ambiente fechado? Bom, depende muito da poluição do dia. E aí a gente acompanha. De vez em quando eu abro caixinhas de perguntas lá, podem tirar dúvidas. Por exemplo, surgem dúvidas sobre incensos, surgem dúvidas sobre velas aromáticas. Nem todas elas são adequadas para a gente, para a nossa saúde. Os incensos também. Algumas são derivadas de parafina. Parafina gera gases tóxicos. Olha aí, interessante. Então, é interessante que a gente busque sempre aquelas que só têm óleos naturais. E às vezes o pessoal bota aquele cheirinho ali na sala, um ambiente fechado. Por exemplo, aqui como um estúdio, a gente está ambiente fechado, vamos colocar aqui um cheirinho. E aí todo dia aquele cheirinho, aquilo pode gerar um contaminante, né? Você está inalando. Então, é um cuidado que a gente deve ter, tá certo? Deixar os ambientes mais arejados. Obviamente, nem todo mundo vai conseguir ter um ambiente extremamente arejado, mas deixar os ambientes mais arejados, mais ventilados, trazer aí uma maior saúde respiratória. E lembrando que inflamação no pulmão é igual a inflamação no coração. Então, quando a gente respira um ar poluído, a gente também está inflamando o coração, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, aumenta risco de complicações maiores que podem juntar tudo e contribuir para que a gente tenha uma péssima saúde. Quero agradecer a sua participação, doutor Hernando. O doutor Hernando veio para colaborar aí com a Semana da Conscientização, né? Para que você que é fumante ou você que conhece algum fumante, também não adianta você criticar, brigar, não, é conversar e mostrar o que realmente está acontecendo. Inclusive, aproveita para mostrar o perfil do Instagram do Dr. Hernando, que lá tem várias coisas que a pessoa assistindo, com certeza, vai repensar sobre a situação, sobre o que está fazendo. Bater de frente nunca é a melhor opção. Buscar a consciência, mostrar o conhecimento que existe sobre isso, a pessoa automaticamente ela vai criando a consciência. A gente costuma dizer que o paciente ele sai do estado de pré-contemplação, depois ele contempla a possibilidade, depois ele pensa em parar de fumar, até que ele chega na ação de assim, eu vou parar de fumar. Então, cada um tem o seu estágio, cada um está no seu passo, e a gente, como médico ou como profissional de saúde em geral, a gente tem que entender onde o paciente está. Exatamente. E o que a gente fala é, toda consulta que o paciente é fumante, você deve trazer para a conversa sobre parar de fumar. Não, doutor, não quero parar de fumar agora. Ok, você respeita. Na próxima consulta a gente conversa de novo. E aos pouquinhos a pessoa vai... E aí a gente vai gerando uma educação em saúde e ajudando o paciente na medida com que ele vai permitindo ser ajudado. Doutor Hernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo para todos os seus telespectadores sobre parar de fumar. Se quiser mandar alguma mensagem aqui para os telespectadores antes da gente encerrar o bloco, fique à vontade. Bom, pessoal, podem me seguir aí, @dr.hernandosouza. Estou lá para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem e esclarecer tudo sobre
a saúde respiratória e principalmente o tabagismo, que é algo que a gente tenta combater dentro da pneumologia como nosso principal inimigo. Isso é muito importante. Nós vamos fazer um intervalo, não sai daí. Antes do intervalo, dá uma olhadinha no que você vai ver no próximo bloco. Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor. Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de cama